Boa tarde, pessoal. Continuando aqui, mais uma aula sobre cálculo algébrico. Dessa vez estaremos falando sobre monômios. Considere as expressões algébricas. 2a, x sobre 3, 3x ao quadrado e menos 3y. Observe que elas não apresentam operações de adição ou subtração. Que os, e também que os expoentes das letras são números naturais. E não tem letra também em um radical. E, mais uma vez, também não há letra no denominador. Quando ocorre o fato de ter denominador que nem aqui, x sobre 3 é um número real. Nessas condições, as expressões algébricas são chamadas de monômios. É, em um monômio, nós distinguimos o coeficiente, que é a parte numérica, e a parte literal, que é a parte com letras. Vamos ver aqui abaixo nesse quadro para ficar mais simples de entender. Aqui, ó. Aqui são os monômios. Esse primeiro aqui, ó, o 5 é o coeficiente desse monômio. E o x ao cubo vezes y ao quadrado é a parte literal. Aqui nesse monômio, menos 2 sobre 7 vezes ab ao cubo m, coeficiente é a parte do número, né? Aqui, ó. Menos 2 sobre 7. E a parte literal é a vezes b ao cubo vezes m. Nesse monômio aqui, ó, raiz de 2 vezes x, coeficiente é a parte do número. Raiz de 2, a parte literal é a parte que tem a letra, que é o x. Não conseguiu entender? Se der alguma dúvida, pode falar, viu? É simples. Basta prestar atenção que não tem segredo. Nesse outro aqui, ó, a vezes b vezes 5. O coeficiente é 1 e a parte literal é AB elevado a 5. Aqui não tem um porque a gente emite ele, não colocamos. Quando tem um e menos um, a gente não coloca, entendeu? Quando tem menos um, coloca só o sinal de menos um. Quando tem um, não coloca, porque um vezes qualquer coisa é essa coisa mesmo, entendeu? Não precisa colocar. Monômios semelhantes. Termos semelhantes ou monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal ou que não têm parte literal. Vamos para alguns exemplos aqui. Os monômios 9a ao quadrado x e menos 2a ao quadrado x têm a mesma parte literal, que é o a ao quadrado x aqui, ó. Tem esse e tem nesse. Portanto, eles são termos semelhantes, são monômios semelhantes. Os monômios menos um quarto y e 0,5y e menos 3y tem a mesma parte literal, que é o y. Pode ver que está em todos aqui, ó, y e y. Logo, todos eles são monômios semelhantes. Os monômios 12a ao quadrado vezes c e 12a c ao quadrado não tem a mesma parte literal, porque a ao quadrado vezes c é totalmente diferente de a vezes c ao quadrado. Portanto, eles não são monômios semelhantes. Basta analisar direitinho as partes literais. Não pode confundir, tá bom? Se forem iguais, então são semelhantes. Se não forem, pode
Pode ser até parecido, mas se forem parecidos, não quer dizer que são iguais, né? Não são semelhantes. Tem que ser iguais mesmo. Esse aqui, ó. 13 e a de 2, eles são dois números não nulos. E, portanto, são monômios semelhantes, apesar de não terem parte literal. Agora vamos falar um pouco sobre operações com monômios. Vamos lá. Ao trabalhar com números, vocês todos já aprenderam a efetuar, né, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação. Agora nós vamos realizar essas mesmas operações com expressões algébricas. E nós chamamos esse estudo de cálculo algébrico. Agora vamos começar com adição algébrica de monômios. Considere a figura abaixo em que a área de cada quadradinho é x ao quadrado. A área da parte azul é 24x ao quadrado, porque nós temos 24 quadradinhos. E a área da parte cinza é 12x ao quadrado. Que porque são 12 quadradinhos aqui cinzas. 24 quadradinhos azul e 12 quadradinhos cinzas. Hum. Note que, mesmo sem saber o valor de x ou de x ao quadrado, a soma das áreas dos 12 quadradinhos cinza com os 24 azuis, por serem iguais, é, a área seria, dá para ver dá para notar que é igual aqui. Então basta somar os coeficientes, ou seja, a soma das áreas dos quadradinhos azul mais a soma das áreas dos quadradinhos cinza. Ficaria 24x ao quadrado mais 12x ao quadrado. Então, nós somamos 24 mais 12x. É 36x ao quadrado, entendeu? E assim é a área total da figura. Aqui tem um comentário aqui, ó. Uma expressão que aparece em apenas adição e subtração de monômios é chamada de adição algébrica de monômios. Vamos para alguns exemplos para vocês, vocês entenderem melhor. Vai ficar mais fácil de entender como fazer essa soma. Temos aqui, ó, esse monômio e esse monômio, que a parte literal é igual, pode ver. Esse também a parte literal é igual. E vamos fazer a operação. Menos 5ab mais menos 2ab menos 3ab. Aqui mais com menos fica menos, né? E menos com menos fica mais. Então fica menos 5ab menos 2ab mais 3ab. Menos 5ab menos 2ab fica menos 7ab. Mais 3ab fica menos 4ab. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? Vamos para o próximo exemplo. Menos 3 quartos de x ao cubo vezes y. Menos 1 terço de x ao cubo vezes y. Menos 3 sobre 2 vezes x ao cubo vezes y. Aqui o sinal multiplica, fica menos. Aqui menos com menos fica mais. Aqui nós tiramos o MMC de 4, 3 e 2, que é 12. E fica aqui, ó, menos 9x ao cubo, y, menos 4x ao cubo, y, mais 18x ao cubo, y. Menos 9, menos 4, tá? Menos 13, mais 18, 5.
Uma parte literal, a gente conserva, fica só, a gente soma só os coeficientes, entendeu? Só os números, a parte literal a gente deixa. Então o resultado fica 5x ao cubo vezes y sobre 12. É. E note que todos os monômios são semelhantes, a parte literal é igual. Né? A adição algébrica de monômios semelhantes é obtida adicionando-se algebricamente os coeficientes e conservando-se a parte literal, como eu falei. Vamos explicar melhor esse processo. Aqui, ó. Menos 2 mais 3 menos 5. A parte literal, como é igual, a gente conserva. Então, menos 2 mais 3 menos 5 igual a menos 4. Entendeu? Então, menos 4x ao quadrado vezes y. É simples, é só conservar a parte literal e fazer a soma da parte numeral, que é dos coeficientes. Agora a parte da multiplicação e divisão de monômios. Vamos recordar um pouco sobre a multiplicação de potências de bases iguais, observando esses dois exemplos. Quando nós multiplicamos duas bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Está vendo aqui? Ó? 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Conservo 2 e somo 3 mais o 2 aqui do expoente. Fica 3 mais 2 igual a 5. Fica 2 elevado a 5. Simples, tá vendo? Não é difícil. Mais uma vez aqui, ó. A base é A, né? A vezes A elevado a 2 vezes A elevado a 4 é igual a... Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2 mais 4 é igual a elevado a 7. Agora, como já relembramos, vamos partir para os monômios. Multiplicação de monômios. Temos aqui, ó, 3a ao quadrado vezes 5ab. Como tudo está multiplicando aqui, nós aplicamos a propriedade comutativa e associativa da multiplicação, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar primeiro os coeficientes, 3 vezes 5, e em seguida multiplicar a parte literal. Vamos lá, 3 vezes 5 igual a 15. A ao quadrado vezes A, mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Fica A elevado a 2 mais 1 vezes B. Efetuando as operações, fica com 15 vezes A ao cubo vezes B. Tá vendo? Não é difícil. É só ter calma e fazer com cuidado. Todo mundo consegue fazer. Vamos para o outro exemplo aqui. Mais 4x y ao quadrado vezes menos 9 ao cubo x ao quadrado vezes y. Primeiramente, vamos repetir o que fizemos no exemplo anterior. Como a multiplicação ela tem a propriedade comutativa e associativa, nós podemos multiplicar primeiro os números, os coeficientes, que é 4 vezes menos 9. E depois multiplicar a parte literal, os termos semelhantes. X vezes x ao quadrado, mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Y ao quadrado vezes y, mesma base,
conserva a base e soma os expoentes. Então, 9 vezes menos 4, no caso, vezes menos 9 fica menos 36. O a ao cubo continua, x vezes x ao quadrado, x elevado a 3. Y ao quadrado vezes y ao cubo. Aqui, passo a passo. O produto de dois monômios é obtido da seguinte forma. Primeiro, multiplica-se os coeficientes. E em seguida, a gente multiplica a parte literal. Tá vendo? É só fazer com calma que não tem erro, pessoal. Todo mundo consegue fazer. Agora nós temos o cálculo do quociente, né? Que é praticamente a mesma coisa. A mesma coisa, só lembrar a propriedade de potência e fazer. Quando está a multiplicação, a gente não soma os expoentes. Quando está na divisão, a gente subtrai os expoentes. Conserva a base e subtrai os expoentes. Eu vou fazer um aqui para vocês verem, para ficar mais simples de ver. Vamos lá. 12 vezes a ao quadrado, não, a elevado a 4 vezes b ao cubo, dividido por menos 2 vezes a vezes b ao quadrado. Primeiro passo, divide os coeficientes. 12 dividido por menos 2, menos 6. Segundo passo, os termos semelhantes, né? A parte literal. Vamos dividir a parte literal. Como a base aqui é a mesma base, 4 elevado a... Não, a elevado a 4 dividido por a. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 1, a ao cubo. Agora fazemos com b. B ao cubo dividido por b ao quadrado. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 6 vezes a ao cubo vezes b. Aqui, ó. Tá vendo que é fácil? Não é difícil. É só praticar um pouquinho e estudar. Agora vamos para a potenciação de monômios. Vamos recordar primeiramente as propriedades, né? Quando temos um número que está elevado a um certo número e mais uma vez elevado, a gente conserva a base e multiplica um expoente por outro. Aqui no caso, ó, a elevado a 2 que está elevado a 3 é igual a elevado a 2 vezes 3, que é a elevado a 6, entendeu? Aqui, ó, a ao quadrado vezes b, tudo isso elevado ao cubo. Aqui nós fazemos, ó, que nem fizemos aqui, ó, do mesmo jeito. Igualzinho, ó. A elevado ao cubo, que está elevado... Não, a elevado ao quadrado que está elevado ao cubo. Vezes b elevado ao cubo. Fica a elevado a sexta vezes b elevado ao cubo. Simples, tá vendo? Agora vamos para os monômios. Esse exemplo aqui. Menos 2a elevado ao cubo vezes x, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos lá. Vamos elevar ao quadrado cada termo. Primeiramente, o coeficiente. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. A elevado ao cubo ao quadrado, a elevado a 6. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Aqui, ó, fica 4a elevado a 6 vezes x ao quadrado. Tá vendo que é simples? Aqui, ó. A potência de um monômio é obtida da seguinte forma. Eleva-se o coeficiente e a potência de cada. Primeiramente, elevamos o coeficiente. E em seguida, a gente eleva a parte literal.
pela potência indicada, tá vendo? Simples. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só perguntar, viu? Tchau e bons estudos para todos.